Professor, queria perguntar como que fica o tabuleiro global, né, diante dessa guerra. A gente falou sobre os Estados Unidos que têm pressa para resolver esse conflito em meio às eleições de meio de mandato, popularidade baixa de Donald Trump, reflexos na economia americana, mas queria colocar também na conversa China, Rússia e os países europeus, né? Países europeus como Reino Unido, Itália, França já mobilizaram ativos militares, também permitiram que os Estados Unidos usem bases militares dos países na região para fazer os ataques. Como que o senhor vê também essas outras potências envolvidas na guerra? Quem sai ganhando e quem sai perdendo? Pois é, me parece que, em princípio, né, talvez ganhando de início seja a Rússia, de forma porque o petróleo está ficando cada vez mais escasso e a Rússia hoje é um grande ainda produtor de petróleo, ou seja, a Rússia pode ser uma boa alternativa para compras de petróleo por parte da China, né? É, Quando a gente olha para esse tabuleiro, existem aí talvez pontos positivos e negativos ao mesmo tempo para todos esses países que você citou, né? No caso dos Estados Unidos, talvez tenha até mais pontos negativos do que positivos. Eu não vejo aí muitas vantagens pelo menos para a economia e para a política americana, né, nessa guerra com relação ao Irã, nesses ataques específicos contra o Irã, né? Veja, a população norte-americana já está insatisfeita com essa guerra, a piora no apoio a Donald Trump, do ponto de vista político, já começa a aparecer, né? O que já não estava bom está piorando, né? Porque a população americana, de fato, é contra essa guerra, ainda mais quando não se tem objetivos políticos claros por parte dos Estados Unidos, ou seja, são diversos objetivos ao mesmo tempo, cada hora. Trump coloca ali um objetivo específico para essa guerra, ou seja, do ponto de vista político e doméstico, para Donald Trump, no caso, para os Estados Unidos, está sendo bem negativo, ou seja, tende-se aí até aumentar o custo de vida dos Estados Unidos, da população americana, por causa do aumento do preço do petróleo, inclusive, como você bem colocou agora logo cedo, já chegou a $90 o barril. A gente tem que lembrar que ontem ainda estava em 85, antes de ontem $80, quando começou a disparar, ou seja, está a $90, inclusive está coincidindo com o mercado futuro do petróleo Brent, né? Ou seja, o mercado futuro já está precificando o preço do petróleo acima de $90, inclusive. Esse é um ponto. O segundo, por exemplo, com relação à China, obviamente a China tem suas reservas de petróleo, mas isso também não deve durar por muito tempo, ou seja, a reserva aí não é ad infinitum. Conclusão, a China, que depende muito do petróleo que sai dos países do Golfo, de fato está aí com um problema grande do ponto de vista de fornecimento de petróleo, de energia. É claro que a China pode buscar alternativas, como eu acabei de dizer, junto à Rússia, né? Pode buscar alternativas, inclusive junto ao Brasil, um grande exportador de petróleo também. No entanto, é difícil substituir uma fonte de petróleo como a dos países do Golfo, né? Então, a China, por sua vez, vai enfrentar problemas de energia se essa guerra continuar, né? Todavia, ela vai continuar também como observadora, né? Acho muito difícil aqui a China entrar em qualquer confronto direto, muito pelo contrário. O que a China quer, por sua vez, é o fim da guerra, até porque ela pode continuar com o seu mercado, né? O importante aqui para a China é a questão econômica, né? A Rússia, por sua vez, está enfraquecida, ou melhor, ela está com foco ali na Ucrânia. Até a gente tem observado essa questão, essa posição da Rússia desde a queda de Bashar al-Assad. Ou seja, a Rússia ela já não tem conseguido ajudar os seus parceiros ali no Oriente Médio já faz um certo tempo, né? E até por causa da questão ucraniana, né? O foco dela hoje é a Ucrânia. A Rússia está, digamos, criou ali, de certa forma, uma armadilha para ela mesma
que é a questão ucraniana. Então, não adianta esperar qualquer ajuda por parte da Rússia em relação ao Irã, até porque a Rússia aí tem interesses econômicos e comerciais com os Estados Unidos, então não seria interessante criar qualquer fator de risco, né, que possa pôr abaixo a relação entre Putin e Trump. É claro que talvez tenha aí ajudas de inteligência, tanto por parte da China quanto por parte da Rússia, em relação ao Irã, mas não deve passar disso e nem de retórica, né? Em relação à Europa, o que a gente está vendo foi um começo tímido, ou seja, os europeus mostrando para os Estados Unidos, mostrando para Trump, que eles são necessários, né, em termos de ajuda, ou seja, se Trump quer de fato alguma efetividade nessa guerra com o Irã, tem de ter também e tem de esperar uma ajuda dos aliados. Tem de contar com os aliados. Então, eles estão tentando mostrar o preço disso e a importância da Europa nesse conflito no Oriente Médio. Embora um começo tímido, como você bem colocou, já estão mandando aqui, né? A França, a própria Alemanha, o Reino Unido, né? Ou seja, inclusive para fortalecer as bases lá no Chipre, né? A proteção em relação ao Chipre. Nós vimos também, nessa semana que passou, ataques de drones sobre a Turquia, que é um membro da OTAN, ou seja, a Europa começa a se preocupar com essa guerra porque a gente sabe que um dos objetivos do Irã, inclusive tático e estratégico, é espalhar essa guerra e tornar essa guerra cada vez mais dolorida, não só para os Estados Unidos, mas como para outras potências também, e principalmente as europeias, né, que por sua vez estiverem ajudando aqui os Estados Unidos. Portanto, atualmente, o quadro está me mostrando que esse conflito está se generalizando, né? Primeiro, estava tentando ficar local ali só no Irã, depois regionaliza para os países do Golfo e depois, durante a semana, começa a espalhar para alguns países, inclusive, como acabei de dizer, com relação à Turquia, que é membro da OTAN, e também com relação ao Chipre, né? Embora o Chipre não seja membro da OTAN, mas o Chipre é um país importante bem ali do lado da Europa. Ou seja, a situação é de fato bem complexa. Eu imagino que os europeus devem entrar não diretamente nessa guerra, mas com diversas ajudas, segundo eles, de defesa, né? Para pelo menos mostrar para os Estados Unidos que eles são necessários, sim, em termos de aliança, né?